Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar principalmente do conceito de modo transversal, né? Dá uma olhada aí nesse conceito. Para fazer esse tratamento nós vamos usar nossa referência básica aí, que é o livro do Poser, né? Além disso, capítulo 10 aí do livro do Haidt também pode ser auxiliar, mas principalmente o livro do Poser, capítulo 2, que é a teoria de linha de transmissão, que inclui também guias de onda. Tá? Então nós vamos tratar de guias de onda e modos eletromagnéticos, né, focando nas classificações aí de modos TEM, TE e TM, né, que são os modos existentes aí nessa faixa de frequência aí de RF microondas. E vamos começar com a definição de guia de onda, a distinção entre guia de onda e linha de transmissão. Tá? A gente falou um pouquinho de linha de transmissão na aula passada, então a gente tem que em altas frequências, né, frequências de microondas, na faixa de 3 a 300 GHz, as linhas de transmissão, que são tipos de guias de onda onde se propaga apenas o modo transversal eletromagnético. Normalmente elas são projetadas para propagar esses métodos, embora elas possam suportar modos TE e TM também, né? As linhas de transmissão se tornam ineficientes devido ao efeito pelicular e às perdas no dielétrico, né? Então, a gente vai ver aí que existe a possibilidade da gente fabricar ou de se ter, né, guias de onda onde no lugar de você ter um dielétrico preenchendo o guia de onda, você tem ar, né, e isso permite perdas bem menores, né, além do que a interação com os condutores metálicos por conta do efeito pelicular também se torna menor. Então, fato é que para frequências mais altas, em algumas aplicações, né, é mais interessante usar guias de onda. Tá? Então, os guias de onda são utilizados nessa faixa de frequência para obter maior largura de banda e menor atenuação do sinal. Né? Uma diferença entre os guias de onda e as linhas de transmissão é o fato de que as linhas operam desde DC até as altas frequências, e os guias de onda, por outro lado, podem operar somente acima de uma frequência de corte do modo fundamental. Né? A gente vai falar aí sobre modos e modo fundamental, mas então guia de onda só opera a partir de uma dada frequência, que é a frequência de corte do modo de mais baixa ordem, enquanto que as linhas de transmissão, por suportarem o modo transversal eletromagnético, né, essas linhas de transmissão elas operam desde frequência nula, né, desde DC. Então essa é uma diferença importante. A gente falou de linhas de transmissão, né, então você tem par trançado, par de fio, simplesmente cabo coaxial, linha de microstrip ou CPW, né, em PCB, né, a trilha do PCB com o plano terra atrás, ou num chip de semicondutor você pode ter algo semelhante a essa trilha aqui. Então, linha de microstrip ou strip line ou CPW são diferentes variações desse tipo de linha que fica em um substrato sólido, né? Então, esses todos são linhas de transmissão, né? Por outro lado, um guia de onda metálico, um guia de onda de microondas, de RF, né, ele vai ter essa cara aqui. Então isso aqui é um guia retangular, né, um tubo metálico. Normalmente o interior é preenchido por ar mesmo, embora possa haver um dielétrico aqui, mas normalmente é ar mesmo. Né. Você tem diferentes estruturas aí, guias sanfonados, aqui você tem cargas, né, carga casada e tal, guias que podem ser flexíveis e fazer, você consegue dobrar ele. Acoplado a esses guias de onda você tem tipos especiais de antenas, né? Antena corneta, que se acopla bem a esse tipo de guia de onda, mas isso aqui é uma série de variações de guia retangular, né? Inclusive guias flexíveis, mas que são guias metálicos, né? Retangulares, por onde a onda eletromagnética vai ser guiada ao longo desse guia, né? Antena corneta e assim por diante. Você tem também guias circulares, mas a ideia é a mesma, né? Então, isso é um guia circular metálico, interior preenchido por ar. O modo, né, os campos eletromagnéticos vão se propagar aqui dentro do guia de onda, né? A gente já sabe do efeito pelicular aí, então uma parte do campo eletromagnético vai permear o metal, mas ele só até a extensão da profundidade pelicular, que a gente já conhece o conceito, né? Então a maior fração do campo vai estar no ar. Então, de forma geral, para o nosso tratamento, vamos considerar uma estrutura com uma seção reta arbitrária preenchida por um material dielétrico, né?
com permissividade epsilon e permeabilidade μ, e com uma casca ou alguma parte metálica, né, como está ilustrado aqui. É importante comentar aqui desde o princípio, né, as estruturas estão orientadas de forma a guiar a onda eletromagnética ao longo do eixo Z, né? Então você vê que você tem uma seção reta aqui que é invariante ao longo do eixo Z. Isso que se está querendo ilustrar aqui, né? E daí isso aqui vai poder ser o quê, né? Qualquer uma das estruturas na prática, né, que são utilizadas, né, desde linha de transmissão. A gente falou da microstrip, então você tem a trilho, plano terra. Imagina aqui agora que o eixo Z está apontando para cá, a onda eletromagnética seria guiada nesse sentido, ou um cabo coaxial, mesma coisa, né, condutor interno, condutor externo, ou os tipos de guias de onda principal aí que a gente já comentou, guia retangular, né, onde você tem um dielétrico ou ar aqui dentro, e guia circular com dielétrico e ar aqui dentro. Em todos esses casos a gente está considerando que a gente tem uma seção reta que é invariante ao longo da direção de guiamento, que é o eixo Z. Então a gente vai orientar o guia de onda ou a linha de transmissão ao longo de Z, assumir que a onda se propaga ou é guiada, né, ao longo de Z por qualquer da estrutura guiada que a gente esteja considerando, seja um guia de onda ou uma linha de transmissão, e é isso que nós vamos assumir. Bom, o tratamento aqui, partindo das equações de Maxwell até chegar na equação de onda, a gente já fez algumas aulas atrás, então eu vou passar rapidamente aqui só para não começar do nada, mas a gente já viu isso, né? Então, sabemos que ondas eletromagnéticas satisfazem a equação de Maxwell, as equações de Maxwell, e um meio homogêneo sem fontes, né? Meio homogêneo e onde você tem corrente nula e carga nula, ou densidade de corrente nula e densidade de carga nula. A lei de Faraday vai ser escrita dessa forma, né? Já usando notação fasorial, então E e H são fasores, de tal forma que a derivada no tempo se torna isso aqui, né? Cai o J ômega e tal, tudo aquilo que a gente já tinha comentado, e para um meio sem fontes. Tomando o rotacional de ambos os lados, né? De novo, algo que a gente já fez aulas atrás, você tem o rotacional do lado direito, o rotacional do lado esquerdo vai cair sobre o campo magnético. Podemos usar a identidade vetorial do que o rotacional do rotacional de qualquer vetor é o gradiente do divergente desse vetor menos o laplaciano do vetor. Então isso aqui é substituído por isso daqui, né? A identidade está expressa aqui. E daí a gente pode pegar a lei de Ampère e substituir esse rotacional do H aqui, de novo. Tá? Isso tudo aqui é repetido, a gente não está falando nada de novo. Além disso, né, como a densidade volumétrica de carga é zero, a gente tira da lei de Gauss elétrica que o divergente do campo elétrico vai ser nulo. Então esse termo aqui, né, que a gente obteve aplicando a igualdade vetorial nesse cara aqui, o primeiro termo cai a zero, né, por conta de não haver cargas, né, considerando a lei de Gauss elétrica. Então só sobra o laplaciano aqui, o negativo do laplaciano. Então, para um meio sem fontes, né, e usando a lei de Gauss como a gente comentou, se a gente substituir o rotacional do campo magnético pelo lado direito, tá, da lei de Ampère, para um meio sem fontes, a gente tem isso aqui. O rotacional do H vai se tornar esse termo entre parênteses aqui, né? E daí é só manipular isso daqui e obter a equação de Helmholtz vetorial para o campo elétrico, né? Que a gente já tinha, de novo, obtido algumas aulas atrás. O mesmo resultado pode ser feito, né, manipulando a lei de Faraday e a lei de Ampère algebricamente para obter uma equação idêntica, só que para o campo magnético. Então, com relação às soluções dessas equações, né, nós vamos assumir das possíveis soluções que existem, as soluções específicas que são ondas propagantes. Então, além disso, né, a gente vai assumir variação temporal harmônica, ou seja, ondas que a gente tem ondas senoidais se propagando dentro dos guias de onda, né, de tal forma que a dependência temporal, se a gente está usando notação fasorial, é elevado a j ômega t, então ômega é a frequência angular correspondente às ondas aí, né? E os campos elétricos e magnéticos nesses guias orientados ao longo do eixo Z, podem ser escritos da seguinte forma, né? Você vai ter que o campo E, por exemplo, né, em função de x, y e z, fasor, né? Dependência temporal está aqui, ela entraria multiplicando e você tomaria a parte real para obter a forma instantânea, mas o campo E pode ser dividido numa componente transversal, a direção longitudinal ou a direção de propagação da onda, que é o do eixo Z, né, transversal, então conteria a componente EX e EY do campo. E uma componente longitudinal,
né, que é componente Z do campo, né? O campo E tem componente x, y e z, então x e y são transversais ao eixo Z, que é a direção de propagação, e z é paralela a essa direção. Então você pode decompor o campo, né, nisso aqui. E além disso, né, notar que se a gente está assumindo a priori que são modos, ou vamos falar assim, soluções, né, propagantes ao longo do guia de onda, ao longo do eixo Z, a função aqui que vai descrever essa dependência com Z, se a gente está usando notação fasorial, é essa daqui, né? Para uma onda propagante no sentido positivo de Z, E elevado a menos JKZZ, né? Onde KZ é a componente Z do K. E para uma onda se propagando no sentido negativo de Z, é E elevado a mais, que está aqui em cima, né? JKZZ. Então a dependência com Z está toda aqui porque a gente está interessado em soluções propagantes em Z, porque é um guia de onda que vai guiar a onda ao longo do guia, então portanto vai guiar a onda ao longo do Z, você vai ter que ter uma onda propagante nesse sentido. Mas além disso, né, o campo, a forma geral da expressão para o campo, ele vai também ter uma dependência com x e com y. Então tanto as componentes transversais do campo quanto as longitudinais, né, EX e EY e EZ, vão depender de x, y e z. Se a dependência de z está exclusivamente aqui, a dependência de x e y é alguma função que a gente desconhece a priori, né? Então esse é o E transversal em função de x, y, esse é o E longitudinal ou E componente EZ em função de x, y. Essas funções aqui a gente não conhece a princípio, mas a gente pode determinar elas resolvendo as equações de onda do slide anterior, tá ok? Mesma discussão aqui é válida para o campo magnético, né? Você pode decompô-lo em componentes transversais no plano transversal. Vamos ver se a gente volta alguns slides, né? Então, de novo, né, só para relembrar aqui, a gente está assumindo que a gente tem estruturas guiadas. Então, você vai ter estrutura do campo aqui no plano transversal do guia de onda, né, componente X e componente Y, e componente do campo na direção de guiamento, que é a componente EZ e HZ, por exemplo. Tá ok? Então, só com relação a essa divisão dos campos, né, das componentes dos campos elétricos e magnéticos, se a gente voltar aqui agora, então, aqui está descrito em palavras o que eu acabei de falar, né? ET e HT são os campos elétricos e magnéticos transversais no plano XY, EZ e HZ são os campos longitudinais, porque Z é o eixo de guiamento, né? Na direção de AZ. KZ é a componente Z da constante de propagação, né? Se a gente for olhar a solução geral aqui, o K vai ser um vetor e KZ é a componente Z desse vetor. Além disso, a gente pode assumir que as paredes dos guias são condutores elétricos perfeitos, né? A princípio, na prática, você tem guias de onda com paredes metálicas que podem ser feitas de cobre ou qualquer metal, mas são, no geral, muito bons condutores, né? Então, para efeitos práticos, nós vamos considerar que são condutores elétricos perfeitos. O que significa isso? Que a condutividade elétrica sigma do condutor, ou sigma C do condutor, é infinita, tá? E os dielétricos como sendo sem perdas, né? A condutividade é nula para os dielétricos e infinita para os condutores. Nesse caso, a gente vai ter, né, que Kz, que a princípio é constante de fase βz menos J, constante de atenuação αz, vai ter αz igual a zero e, portanto, Kz vai ser só βz constante de fase, ok? Bom, então considerando essa solução nessa forma, a gente pode mostrar aqui que as componentes transversais do campo, EX e EY, todas elas, EX, EY, HX e HY, podem ser escritas em função somente de EZ e HZ, ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, de novo, esse é um slide que a gente já fez algo similar, então vou passar um pouco rápido aqui, né? O que está sendo feito aqui é decompor a lei de Faraday e a lei de Ampère, né? A lei de Faraday na esquerda e a lei de Ampère na direita, em coordenadas cartesianas. Então, componente x dessa equação vetorial, y e z da lei de Faraday, componente x, y e z da lei de Ampère aqui, né? Você só abrir o rotacional aqui, essa é a componente x no rotacional, componente y, componente z, mesma coisa na lei de Faraday o rotacional de E, né? Lei de Faraday na forma diferencial. E aí, se a gente selecionar duas aqui, né? Essas duas equações aqui, ou seja, a componente y da lei de Faraday e a componente x da lei de Ampère, a gente vai perceber que ela só tem duas componentes
transversais do campo, né? Essa componente aqui, a componente y da lei de Faraday, ela tem as componentes transversais que são EX e HY. Essa aqui também, ela tem EX e HY. Além disso, elas têm HZ e EZ. Né? Então tem o campo elétrico longitudinal, EZ, na direção de guiamento, e o campo magnético longitudinal, mas as componentes transversais coincidem. Né? Você tem HY e EX, aqui também você tem HY e EX. Então a gente pode pegar essas duas aqui, expandir, né? E na verdade expandir não, isolar HY e EX. Né? Então se a gente pegar lá na equação que provém da, vamos lá, lei de Faraday, né? E isolar o HY, passa o J ômega mi dividindo, a gente tem isso daqui. Na equação que provém da componente X da lei de Ampère, passa o J ômega epsilon dividindo, a gente obtém isso daqui. E aí a gente vê que nessa expressão para X, né, aparece o HY. Então o que a gente pode fazer? Né? O que está sendo feito aqui? Então não tem nada além de manipulação algébrica aqui, né? Pega esse HY aqui que é igual a todo esse termo e substitui ele aqui. Tá ok, pessoal? Substitui ele aqui. Então isso que está sendo feito aqui. Então você pode ver que está reescrito aqui, né? EX igual a 1 sobre J ômega epsilon. Primeiro termo, que é esse aqui, permanece igual. Ele aparece aqui. O segundo termo, que é menos a derivada parcial com relação a z, né? De HY, onde você tem isso, você substitui HY por tudo isso aqui. Então você vê que aqui dentro dos colchetes, você tem menos 1 sobre J ômega mi, del EX del Z, menos del EZ del X. Tá? Então só substituir HY por esse termo aqui nesta equação. Aí, desenvolvendo um pouco mais, né, a gente pode passar essa derivada parcial com relação a z, como todo esse cara aqui é constante, né, para atuar sobre isso que está dentro do parênteses. Então você vai ter del z desse cara que está dentro do parênteses, né, del EX del Z menos del EZ del X. Só passei o del z para a direita aqui, porque esse termo é uma constante. E desenvolvendo um pouco mais, né, você vai ver aqui que você tem uma derivada parcial de segunda ordem com relação a z de EX e del z del x de EZ aqui. Tá? Então só não foi feito nada além disso que eu descrevi aqui. Então a gente acabou de obter essa equação aqui, ela só está reproduzida aqui, né, para EX. Você pode fazer como exercício, obter uma equação similar a essa para todas as outras componentes transversais, porque é o que a gente quer fazer. A gente só vai trabalhar com ela, mas o ponto aqui é que você poderia fazer com as outras. Então EY, HX e HY você poderia obter da mesma forma que nós acabamos de deduzir aqui a expressão para o EX. Você teria equações absolutamente similares, né? Para EY, HX e HY, tá ok? De novo, nós vamos continuar trabalhando com essa aqui, mas exatamente o mesmo procedimento, né, o procedimento similar poderia ser feito para cada uma dessas outras três aqui. Né? Note que, de novo, né, a gente está só selecionando aqui as componentes do plano transversal, do plano XY, do campo elétrico e do campo magnético. Então, prosseguindo, né, agora se a gente lembrar que há 2 ou 3 slides atrás a gente assumiu que a solução para o campo E e para o campo H é uma onda propagante em Z. Né? Se a gente considerar, em particular, a solução que está se propagando no sentido positivo de Z, ela vai ser proporcional, ou ela vai ser alguma coisa, né, que não é função de Z, multiplicando esse termo aqui, E elevado a menos J KZZ, né, ou E elevado a menos J beta ZZ. Então todas as soluções têm essa forma aqui, a dependência em Z é isso daqui. Né? Você conclui que a derivada de qualquer componente do campo, seja E ou H, com relação a Z, vai dar menos J KZ vezes a própria componente do campo. Então, se a gente derivar EZ com relação a Z, né, tomar a derivada parcial, a gente essa derivada é equivalente a multiplicar EZ por menos JKZ, porque esse menos JKZ aqui, né, que aparece na parte da função que depende de Z, a única parte que depende de Z, ele vai cair multiplicando quando você derivar.
Então, derivada moral, né, a derivada de qualquer componente de campo com relação a z, você multiplica por menos jkz. Né? Seja para ez ou para ex, você vai obter a mesma coisa. Quando você toma uma derivada de segunda ordem, vai cair o menos jkz duas vezes, menos com menos cancela, mas j vezes j dá menos 1, por isso que aparece esse sinal de menos aqui, e o kz cai duas vezes, aparece ao quadrado aqui. Tá? Então, a derivada parcial de ez com relação a z vai se tornar esse cara, e a derivada parcial de ex com relação a z de segunda ordem, né, a derivada de segunda ordem parcial com relação a z, vai se tornar esse cara aqui, menos kz ao quadrado vezes o próprio ex que está sendo derivado. Substituindo na expressão original, que a gente acabou de ver no slide anterior, né, aqui você tem a derivada de segunda ordem de ex com relação a z, e aqui você tem a derivada de primeira ordem de ez com relação a z. Né, somente esse cara aqui, esse cara a gente não vai mexer. Aí a expressão vai se tornar o seguinte, né, além disso, o que foi feito aqui é passar o j ômega epsilon multiplicando aqui pelo ex, então ele aparece aqui desse lado, né? Mas do outro lado você ainda tem a derivada parcial com relação a y de hz, permanece igual, 1 sobre j ômega mi, de novo, né? O que era del quadrado ex del z quadrado se tornou esse cara aqui, está aqui, e o que era a derivada del z de ez caiu, o menos jkz, já tinha um menos aqui, então ele virou mais, né? E a derivada parcial com relação a x permaneceu lá. Tá? Então a gente está nesse pé aqui, só fizemos isso, né? Assumimos que a solução tem essa forma, e aí substituímos as derivadas de primeira e segunda ordem com relação a z e beleza. Agora, né, próximo passo, que está aqui embaixo, né, de novo só manipulação algébrica, o que você pode fazer é isolar tudo que está multiplicando o ex do lado esquerdo da equação. Então aqui você já tem esse termo aqui, né? A gente vai ver o que foi feito com ele aqui, mas esse 1 sobre j ômega mi vezes menos kz ao quadrado ex passa para o lado esquerdo. Né? Então ele aparece aqui, menos kz ao quadrado, né? Menos kz ao quadrado, vezes 1 j ômega mi, está colocado em evidência aqui, né? Ele está com sinal de menos aqui, vai passar com sinal de mais, mas não tem problema, porque você tem um menos vezes menos aqui e dá mais. Então, esse segundo termo dentro do parênteses, kz ao quadrado, é esse cara que passou para o lado direito. O j ômega epsilon, que estava multiplicando o ex original, né, o que a gente pode fazer com ele é dividir e multiplicar por j ômega mi. Por quê? Né? Esse outro cara tem 1 sobre j ômega mi, então se a gente fizer isso, a gente vai poder tirar esse cara em comum aqui. Então se a gente pegar esse cara daqui, né, e dividir por j ômega mi, multiplicar por j ômega mi, ele permanece igual, tá certo? Dividindo por j ômega mi, aparece esse termo aqui no denominador e a gente pode colocar ele em evidência. Multiplicar por j ômega mi, j vezes j vai dar menos 1, explica o sinal de menos, né? Ômega mi vezes ômega epsilon vai te dar ômega ao quadrado vezes mi epsilon, e a gente tem esse cara aqui. Tá claro? Então é isso que foi feito, passar esse cara para o lado direito e manipular um pouco, né? Note que a derivada parcial de hz com relação a y permanece igual. Essa outra parte aqui, né? J corta com J aqui, e você tem kz sobre ômega mi, del ez, del x, também permanece aqui. Por fim, pessoal, vamos lembrar aqui que a constante de propagação k, ela é igual, né, isso vem da equação de Helmholtz diretamente, ela é igual a ômega sobre a velocidade de fase, que você pode escrever ômega raiz de mi epsilon. Né? Seria ômega sobre Vp, no espaço livre ômega sobre c, né? Mas k é igual a ômega raiz de mi epsilon. Então isso daqui se reconhece como sendo o k ao quadrado. Então o que você tem aqui, entre parênteses, é k quadrado menos kz quadrado. Então, vamos colocar assim, né? K é a magnitude do que se costuma chamar vetor de onda, e a constante de propagação. Né? Esse vetor vai ter componentes x, y, z, em coordenadas cartesianas. Tá? Se esse é o módulo do K, se você pegar, né, por Pitágoras mesmo, k ao quadrado menos kz ao quadrado, você vai ter kx quadrado mais ky quadrado,
que é o K transversal. Então esse cara aqui todo, a gente vai chamar de K de corte ou K transversal ao quadrado, tá? Mas só lembrar aqui, né, que isso aqui é K quadrado. O que você tem aqui dentro do parênteses, na verdade, é K quadrado menos KZ ao quadrado, tá? E agora, a partir desse ponto, você passar o J ômega mi multiplicando e tal, manipular mais um pouco, você pode observar que você obtém diretamente isso daqui, né? Para completamente isolar o EX, você vai ter o menos J, porque o J acabou passando multiplicando aqui junto com o ômega mi, né? Tanto que o ômega mi aparece aqui. Nesse termo você tinha o ômega mi no denominador, ele cortou, fica só o KZ. E o K ao quadrado menos KZ ao quadrado passou aqui dividindo. Tá? Então essa é a mesma expressão anterior, onde só se isolou o EX. Né? Aqui se fez a mesma coisa para o EY, todo esse procedimento que a gente escreveu, aqui para HX e aqui para HY. Tá? Isso está no livro, e vocês podem tentar desenvolver isso aqui facilmente, é só manipulação algébrica. Mas o que é importante perceber de tudo isso aqui é que você consegue isolar, né, as componentes transversais do campus em função somente das longitudinais. Então, EX em função de EZ e HZ, EY em função de EZ e HZ, HX em função só de EZ e HZ, e HY também só em função de EZ e HZ e das constantes. Né? Aqui está definindo a constante número de onda transversal, constante de propagação transversal, ou constante de propagação de corte. Né? Isso aqui vai ter a ver com a frequência de corte aqui do modo e tal, por isso que também é chamado K de corte ou K transversal, né? Pela razão que a gente acabou de descrever. Né? Isso aqui também seria igual Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado, né? No plano transversal, os componentes do K no plano transversal. De tal forma que K quadrado é, como deveria ser, Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado. Faz sentido isso aqui? Então é o K, isso aqui é o K transversal ao quadrado. Mas esse é o ponto, né? Então daí a gente pode falar o seguinte, a gente pode as equações de Helmholtz, ou de forma equivalente às equações de onda no domínio do tempo, elas são equações vetoriais. Então, a princípio, poderia ser algo complexo, porque você tem que resolver para x, y, z, hx, hy, hz. Mas o que você pode tirar daqui é que as componentes transversais elas podem ser escritas em função das componentes longitudinais. Então, elas são funções dela. Então, você pode resolver só para as componentes longitudinais, ez e hz, e as outras você calcula direto. Né? A gente obteve isso aqui, nós obtivemos isso aqui a partir das equações de Max. Então você só precisa calcular EZ e HZ, tá certo? Então o procedimento é esse. Para analisar qualquer guia de onda e calcular os modos transversais, né? Calcula a componente longitudinal de campo. Então essa é uma possível abordagem, né? E aqui o livro faz. Calcula EZ e HZ, porque tendo EZ e HZ, você já tem todas as outras automaticamente. Então, resumindo o que eu acabei de falar, né, é possível solucionar as equações de Helmholtz ou, no domínio do tempo, as equações de onda, né, que a gente viu lá atrás, que é as equações que contêm o Laplaciano e o K ao quadrado, etc. Né? Você pode resolver elas somente para as componentes longitudinais, né, EZ e HZ, ou seja, a componente do campo na direção que a onda está sendo guiada. Né, a gente está assumindo que o guia de onda está orientado ao longo de Z e a onda está se propagando nessa direção, né? E você resolve então só para EZ e para HZ. Feito isso, calcula-se as outras componentes, né? EX, EY, HX, HY, as componentes do plano transversal do plano XY. Então do plano da seção reta, né? Usando as equações que a gente acabou de derivar no slide anterior. Tá? É possível mostrar, né, que para linhas de transmissão de RF, microondas e tal, existem 3 famílias de soluções, né? 3 famílias de modos transversais, que a gente vai comentar a seguir, mas são transversal eletromagnética, TEM, transversal elétrica, TE, e transversal magnética, TM. Tá? Dependendo da estrutura, né, se é um guia de onda ou uma linha de transmissão, ela pode suportar somente um subconjunto dessas soluções. O que está se querendo dizer aqui? A gente vai comentar mais para frente, mas as linhas de transmissão, né, cabo coaxial, microfita e tal, elas suportam o modo TEM, TE e TM, e os guias de onda não suportam os modos, né, a família de modos TEM, elas só suportam TE e TM. Não se preocupe que nós vamos voltar nesse ponto.
Então, seguindo, né? A primeira solução, né, classe de modo, é a transversal eletromagnética. Tá? Transversal eletromagnética. Então, em que o próprio nome diz, né, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, eletromagnética, né, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético são transversais à direção de propagação. Né? Então você não tem nem EZ nem HZ. Ambos os campos são ortogonais ao eixo Z, que a gente está adotando aqui como assim, o eixo de propagação. Tá? Modos transversais eletromagnéticos, né, são suportados somente por linhas de transmissão. Tá? Cabo coaxial, microfita, né, o microstrip em inglês, CPS, não são suportados por guias de onda. Então esse cara aqui não é suportado por guias de onda. Modos TE, transversal elétrico, né, possuem campo elétrico ortogonal à direção de propagação. Então só o campo elétrico é transversal. Por isso transversal elétrico. Só o campo elétrico é transversal. Não existe EZ. Né? Modos TM, transversal magnético, possuem campo magnético transversal à direção de propagação, que nós estamos adotando aqui, no nosso caso, como Z. Né? Então, HZ vai ser zero. Tá? Você pode ter HX e HY, né, no plano transversal, mas HZ é zero. Então, o campo magnético é transversal, transversal magnético. Então, resumindo isso que eu acabei de falar, tá? Para ficar bem. Então, resumindo as classes de soluções de modos, temos TEM, né? Aqui você pode escrever aqui com superescrito Z, né? Para denotar que você está pegando o seu guia de onda ou linha de transmissão. Vamos ilustrar aqui, né? E assumindo que a onda está se propagando no sentido de Z, tá? E aí se, portanto, o plano transversal aqui vai ser o plano XY, a gente está assumindo que a onda está saindo do slide. Então, se por exemplo o guia que a gente estivesse analisando fosse um guia retangular, né, você teria uma casca metálica retangular aqui. Isso aqui é só a seção reta, obviamente, né? E o guia está... Essa seção reta seria invariante ao longo de Z. O guia de onda estaria saindo da tela, né, na direção do eixo Z, e a onda também, da mesma forma, seria guiada dentro dele ao longo de Z. Tá? Então, beleza. É isso que a gente está assumindo aqui. Então, solução TM, né, tomando como referência o eixo Z como eixo de guiamento, que é a transversal eletromagnética, ela tem tanto o campo elétrico quanto o campo magnético transversais à direção de propagação, ou a direção que o guia está orientado, que é o eixo Z. Então, portanto, EZ e HZ são ambos nulos, porque todo o campo, né, você só tem EX, EY, HX e HY. Solução ou modo TE, Z, né, transversal elétrica, somente o campo elétrico é transversal ao sentido de propagação, ao eixo de propagação, ao eixo Z. Então, se o campo elétrico é transversal, você não tem o EZ. Então, EZ é igual a zero, mas o HZ não é zero. Tá? Solução TM, né, somente o campo magnético é transversal à direção de guiamento, né, que é o eixo, de novo, é o eixo Z. Então, o campo magnético não tem componente Z, mas aqui o campo elétrico pode sim ter ou vai ter, né, para ser classificado dentro dessa classe de modos, EZ vai ser diferente de zero. Tá, então, dentro dos dispositivos ou guias de onda e linhas de transmissão de RF, essas três classes aqui englobam tudo. Né? Você também tem soluções híbridas, tá? Que normalmente são soluções HE. Então, modos híbridos suportados por fibras ópticas e guias ópticos e fotônicos, né? Por exemplo, guias de luz, né? Que guiam luz, né? Como a fibra óptica, etc. E daí esses modos híbridos eles vão ter tanto EZ quanto HZ, né? Não vai ser transversal, nenhum dos campos vai ser transversal. Normalmente, a componente longitudinal de um desses campos aqui, ou H ou E, vai ser muito pequena, né? Quase desprezível, mas ela vai existir. Então essa classe de modos aqui, né, modo híbrido ou modo HE e EH, né, só aparecem em fibras ópticas. Tá? Não é o que a gente está tratando aqui. A gente menciona porque o tratamento matemático é bem semelhante, também é onda eletromagnética, né? Mas a gente está falando aqui de guias de micro-ondas e radiofrequência, né, onde você tem sinais elétricos, aí, tensão e corrente,
né? Dentro de uma fibra ótica, você pode falar de campo elétrico e campo magnético, porque luz é uma onda eletromagnética, mas você não tem diferença de potencial nem corrente elétrica, né? Porque a fibra é um dielétrico, você tem a casca e o núcleo da fibra, são ambos dielétricos, não tem tensão nem corrente em nenhum lugar ali. Então, se você estiver tratando de comunicações ópticas ou outras coisas, você poderia tratar desses modos híbridos, nós não vamos nos preocupar com eles no contexto dessa disciplina. Então, os modos transversal elétrico e transversal magnético, tem um duplo E aqui sobrando, né? Eles são suportados por todas as estruturas guiadas. Então, a gente está chamando de estrutura guiada aqui, né? Linhas de transmissão, o que convencionalmente se chama de linhas de transmissão, repito, né? Cabo coaxial, microfita, né? Normalmente são estruturas guiadas que têm pelo menos 2 condutores, né? E também são suportados por guias de onda. Tá? Então, estruturas guiadas aqui está englobando guias de onda e linhas de transmissão. Então, guias de onda, como guia circular e guia retangular que a gente mencionou aqui, né? E fibra óptica também suporta modo TE e TM. Então, todas essas estruturas suportam esses modos. Os modos TE e TM são suportados somente acima da frequência de corte. Então, uma característica dessas duas classes de modos aqui, eles têm uma frequência de corte FC, né? E o guia só vai operar para a frequência acima de FC, né? Então, para um determinado modo, existem vários modos TE e vários modos TM. Um dado modo TE ou TM vai operar somente acima da frequência de corte dele, né, associada a ele mesmo. O modo transversal eletromagnético, que é suportado somente por linhas de transmissão, né, não é suportado por guias de onda, não possui frequência de corte, né? Então ele opera desde 0 Hz até qualquer frequência. Então existe apenas um modo transversal eletromagnético, né? Existem vários modos TE e TM, né? Então a notação aqui tá indicada aqui, você tem os subscritos, né, associados com cada uma das dimensões, por exemplo, x e y para um guia retangular, né? E daí você vai ter diferentes modos TE, por exemplo, TE10, TE11, TE20 e assim por diante, né? Os subscritos são inteiros. Depois a gente dá uma mencionada de leve aqui o que representam esses subscritos, mas são diferentes modos TE e diferentes modos TM. Então só um TM, vários TE e TM, aí você vai, no caso dos TE e TM, denotar, né, qual modo pelo subscrito aqui. Mas cada um deles, né, por exemplo, o TE10 só é suportado acima da respectiva frequência de corte. Então você tem como calcular a frequência de corte para o TE10, por exemplo. Acima dessa frequência, o TE10 pode ser guiado no guia de onda ou na linha de transmissão, mas abaixo dessa frequência ele não é. Aí vamos voltar agora e falar um pouquinho mais, tá? Só mais uns 4 ou 5 slides relacionados com a matemática. De novo, né? Essas equações aqui já é a terceira vez que a gente está colocando elas aqui, né? Lei de Faraday, lei de Ampère, abertas aqui em termos de coordenadas cartesianas, então componente x, y e z no rotacional do campo elétrico, componente x, y e z do campo magnético, tá? Lei de Faraday, lei de Ampère, então rotacional de H aqui, componente x, y e z, EX, EY e Z, o lado direito da lei de Ampère da forma diferencial. Então vamos falar dos modos TM primeiro, né? Se é TM, não tem E longitudinal, nem H longitudinal, né? Transversal eletromagnético, então não tem nem EZ, nem HZ, né? Todos os campos são transversais, você só tem EX, EY, HX e HY. O que vai acontecer é que isso aqui some, né? Isso aqui some, isso some, isso some e isso some, né? Por definição, transversal eletromagnético só tem EX, EY, HX e HY. Então resta isso aqui. Nesse slide, esses componentes que eu risquei estão eliminados, né? Só isso que foi feito. Aqui e aqui, lei de Faraday, lei de Ampère, mesma coisa, só eliminando EZ e HZ. E daí, né, isso nos dá a deixa para a gente derivar aqui, ou mostrar como a gente obtém, um parâmetro importante para a gente aqui, que é a impedância de onda, né? A gente já falou de impedância característica,
Z0, impedância intrínseca eta. Agora note que é uma terceira impedância aqui, né? Ela está mais próximo da impedância intrínseca num certo sentido, mas a impedância intrínseca é mais usada quando você está tratando de ondas propagando no espaço livre, né? Aqui dentro de uma estrutura guiada você vai usar a impedância de onda, ou ZW, que é Z-Wave, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Se a gente lembrar que a derivada aqui, a gente está assumindo solução guiada ao longo de Z. Então, qualquer um desses caras aqui, né, EX, EY, HX e HY, eles vão ser alguma função vezes, né, que eu vou denotar aqui, inclusive pode ser vetorial, então, vezes a parte que é dependente de Z, que é E elevado a menos J, K, Z, Z, né? Em todo momento a gente está vendo isso aqui, né? Onda propagante, o fasor você vai representar dessa forma aqui. Multiplica por elevado a j ômega t, toma a parte real, você obtém a forma instantânea. Todas essas componentes de campo têm essa forma aqui. Alguma função aqui que pode ser função de x e de y, e pode ser um vetor também e tal, mas multiplicada, né, por um termo e elevado a menos j, k, z, z. Então essas derivadas aqui parciais com relação a z, elas vão ser igual ao próprio campo vezes menos jkz. Tá? Porque você está derivando tudo isso aqui, a única parte que depende de z é essa, menos jkz cai. Tá? Isso que está escrito nessa linha aqui, e daí quando você fizer isso com essa equação, você obtém isso daqui. Né? O menos jkz cai, já tem um menos ali, então fica jkzy menos j ômega mi hx. Daí você pode tirar aqui, né, a relação entre campo E e campo H. Se a gente passar o Hx dividindo e passar o JKZ para o outro lado dividindo, você vai concluir que menos, o que vai fazer sentido aqui, né? Menos EY sobre Hx, nesse caso, vai ser igual da equação ômega mi dividido por Kz, porque o Kz passou dividindo, o J cortou. Tá ok? Então, isso daqui. Então, a impedância de onda vai ser ômega mi sobre Kz. A gente pode fazer isso com outra equação, né? Por exemplo, essa daqui, a segunda agora. Qualquer uma delas, na verdade, você vai obter um resultado similar. Então, derivando x com relação a z, cai menos jkz, né? Daí você vai ter um menos de um lado, menos do outro. Aqui ele já está cortado, então você tem jkz x igual ao que está do lado direito sem o sinal de menos, j ômega mi hy. Tá? De novo, né? Passo o hy dividindo, passo o kz para o outro lado, você tem impedância de onda igual a ômega mi kz. A impedância de onda é igual à razão entre a componente transversal, né, dentro de um guia de onda, a componente transversal do campo elétrico sobre a componente transversal do campo magnético para o modo guiado em questão. Então, o que isso significa? Né? Imagina que você está no plano transversal aqui, você tem um guia retangular, né? Você vai ter uma onda guiada, vamos supor que o eixo Z está saindo na nossa direção aqui, né? Está saindo do slide. A componente X do campo elétrico, né, seria essa daqui. Então você teria um campo elétrico, se ele só tivesse essa componente X apontando nessa direção, assumindo que esse é o eixo X, né? Então vamos colocar X e Z aqui. Dessa forma o Y está subindo, eu não vou representar ele aqui, tá? Então esse cara aqui seria o EX a X, né? Vou só representar a magnitude dele aqui como EX e a HY. Para um dado modo, você poderia ter essa combinação de campos. Tá? Então, para um dado modo transversal eletromagnético. Então, EX e HY. E daí a impedância de onda vai ser a razão entre esse EX e esse HY. Tá? Nesse caso não haveria EY nem HX. Né? Por definição, a impedância de onda é isso aqui, razão entre campo E e campo H. É uma impedância, né? Campo dado em unidades de volts por metro também, né? Campo elétrico, campo magnético, ampere por metro, volt por ampere, né? Metro corta com metro, volt por ampere dá ohm. Então isso é uma impedância em ohms, mas é a razão entre campos. E da mesma forma que a impedância intrínseca, ela é útil porque te permite, se você sabe de que modo se trata, tendo um campo, calcular o outro. Se você tem o EX, você consegue calcular o HY. Se você tem o EY, você calcula o HX
só sabendo das características do meio, né? Ômega vezes μ do meio que a onda está se propagando. Então, o meio dielétrico, por exemplo, dentro do guia de onda seria o μ que você utilizaria seria o desse meio, né? Esses parâmetros, a frequência da onda e tal, só em termos dos parâmetros do meio e da frequência da onda. Então você calcula a impedância característica e ela te dá a razão entre os campos aqui. Se você tem um, você pode calcular o outro. Então, para o modo TM, ela é isso daqui, perfeito? Daí, indo um passo além, né, a gente pode falar que para o modo TM o K transversal vai ser nulo. Por que isso? Que a gente pode falar isso, né? A razão aqui tem mais um apelo físico do que qualquer outra coisa. Então você considera um guia de onda, eu estou falando sempre do guia retangular, mas poderia ser qualquer um deles, né? E aí essa é a seção reta dele no plano transversal, no plano XY. Se por definição o modo TM, transversal eletromagnético, né, está se propagando na direção do eixo Z, que está saindo do slide aqui, os campos vão estar no plano transversal, que é o plano XY. Então, campo E e campo H vão estar nessas direções aqui, né? Poderia ser EY e HX, ou EX e HY, o que seja, né? Eles vão estar nesse plano. E a onda eletromagnética, a gente já viu que ela é uma onda transversal, né? Em que os campos são ortogonais à direção de propagação. Então, se os campos estão nesse plano, necessariamente a direção de propagação é essa daqui, tá? É Z mesmo. Para esses modos aqui, a onda está se propagando aqui dentro, direto na direção do eixo Z, né? Que é a direção de guiamento. Então, ou seja, né? Ela não vai estar se propagando aqui dentro do guia de onda numa direção inclinada, ela vai estar se propagando direto, saindo do slide aqui. Então, não vai ter constante de propagação, não vai ter componente no plano transversal, porque a onda só está se propagando na direção de Z, a constante de propagação só vai ter componente Z. Faz sentido isso aqui? Então, não vai ter componente x nem y e não vai ter kc. Por isso que ela é zero. Tá? Então, ou seja, disso aqui a gente conclui que o K é o próprio kz. Sendo kz, né, a gente pode falar que o kz ao quadrado é o K ao quadrado. A gente já sabe que o K ao quadrado é ômega ao quadrado vezes μ né? Isso aqui é equivalente a você escrever K igual a ômega sobre Vp ou K igual a ômega sobre C no espaço livre. Tá? Essa parte aqui. Então o kz também vai ser isso aqui. Então, portanto, kz é igual ômega sobre Vp ou ômega vezes raiz de μ. Tá? Kz é isso aqui. A gente pode pegar a expressão que a gente acabou de derivar, né, e substituir kz por isso aqui. Tá? Ômega vai cortar com ômega. E você vai ter μ sobre raiz de μ, tal, manipula um pouco, multiplica e divide por raiz de μ, tal, né? Você obtém isso daqui. Então, para meio sem perdas, tá? Isso é um resultado importante. A impedância de onda, né, para o modo transversal eletromagnético, tá? A gente acabou de obter ela para um guia sem perdas como raiz de μ. Né? Não teve um resultado semelhante lá para linhas de transmissão, raiz de L sobre C? Né? Aqui é raiz de μ. Tá? A impedância de onda para o modo transversal eletromagnético. Então isso é um parâmetro importante, sem dúvida.